percorreu o dia todo no Banco da Inglaterra para criar um acordo e salvar o banco mercantil mais antigo da Grã-Bretanha. Barings enfrenta falência após um de seus comerciantes perder cerca de 400 milhões de libras no Extremo Oriente. O Banco da Inglaterra tenta organizar um resgate antes da abertura da Bolsa de Tóquio. O Banco Barings, com 233 anos, financiou desde as guerras napoleônicas até a Rainha da Inglaterra. Todos pensavam que essa instituição duraria para sempre. O que seria mais seguro? Afinal, a família real era dona das contas. O Trust do Príncipe de Gales, o Trust do Jubileu de Prata da Rainha, a Igreja Batista, o Fundo Nacional de Coleção de Artes, todos tinham dinheiro no Barings. Então, para onde ele foi? O que você sabia sobre negociação? Nada. Não, estava totalmente despreparado para o papel. Esta é a história de como um homem derrubou o banco mais confiável da história da Grã-Bretanha. Um conto sobre um homem cuja ganância superou sua ambição. Mas esta é também uma história de todas as pessoas que ele enganou. Pessoas muito inteligentes que deveriam controlá-lo. Como ele enganou todos eles. Por mais de 2 séculos, o Banco Barings foi um titã das finanças globais, simbolizando poder, estabilidade e tradição na cidade de Londres. Talvez o maior banco mercantil no início do século XIX fosse o Baring Brothers de Londres. Nas décadas de 1780 e 1790, a próxima geração dos Barings ficou muito rica e poderosa. Eles estão no centro de um conjunto de redes longas e profundas que os ligam aos comerciantes Quakers de Filadélfia, aos comerciantes puritanos da Nova Inglaterra, a redes de comércio que alcançam a Turquia, a África Ocidental e, em breve, o Vale do Mississippi. Fundada décadas antes da existência dos Estados Unidos como nação, a Barings tem raízes nas origens do banco mercantil moderno. E o que os Barings descobrem é que, a longo prazo, é mais lucrativo para eles investirem em outros comerciantes, tornando-se banqueiros desses comerciantes que assumem a maior parte do risco. Eles financiaram as guerras napoleônicas, um conflito que redesenhou o mapa da Europa. Eles começam a expandir exponencialmente, tanto que agora este banco financia todo o Império Britânico. E o que eles ganham com isso? Montes e montes de benefícios do colonialismo. A compra da Louisiana, que dobrou o tamanho dos Estados Unidos da América em 1803, foi feita pela Barings. O financiamento da seção mexicana, que facilitou a aquisição dos Estados Unidos de vastos territórios, incluindo a atual Califórnia, Nevada e Utah, também foi da Barings. E quem está por trás Francis Barings? Este homem tem ambição sem limite. Com um olhar aguçado para oportunidades e uma determinação inabalável, ele transforma o banco em uma potência financeira global. Tanto que ele é considerado um dos empresários mais poderosos do período da regência. Ele é até celebrado como o primeiro comerciante da Europa. Porque no início do século XX, o Banco Baring consolida sua reputação como um pilar do estabelecimento britânico. Mas à medida que o século XX se aproxima do fim, uma nova era de tomada de riscos está prestes a mudar tudo. Antes de Nick ser um fã de esportes, cartas de troca e quadrinhos, ele era um fracasso em matemática. Ele nasceu em 25 de fevereiro de 1967, em uma pequena cidade chamada Watford, Hertfordshire. Filho de um estucador e uma enfermeira, Leeson cresce em uma típica família de classe trabalhadora dentro do sistema de habitação pública do Reino Unido. Há pouco em suas origens humildes para sugerir a notoriedade que o aguarda, mas mesmo que ele não seja o melhor da classe, Leeson tem um charme e astúcia que o servirão bem nos anos vindouros, especialmente no coração dos mercados financeiros. Não era sobre dinheiro.
Eu poderia ter ficado na Morgan Stanley por mais 5 mil. Mas, sabe, se eles me impediram de fazer algo uma vez, quem pode dizer que não vão fazer isso de novo? E então eu me mudei para Barings. Ele era apenas um cara simples com sonhos, reprovou em matemática no ensino médio, era um corredor lento, ninguém acreditava nele. Sabe, as dificuldades habituais de todo jovem. E então uma oportunidade bate à sua porta. Uma oportunidade que não apenas restaura sua autoconfiança, mas que o levará a ascender ao trono dos comerciantes mais renomados de todos os tempos. Como? Entre na grande cidade. No final dos anos 80, os pregões de Londres são o lugar para jovens financistas ambiciosos. Em 1986, a divisão entre bancos e corretores de ações foi removida. A imagem pública do típico banqueiro cavalheiro se misturou com a de um comerciante impulsivo. Tornou-se o lugar para estar se você queria ganhar dinheiro, e Nick Leeson queria ganhar dinheiro. Muito e muito dinheiro. Mas Nick Leeson, um jovem escriturário da Morgan Stanley, se vê preso no back-office, longe da ação e emoção do pregão. Leeson é ambicioso e determinado, mas sem as qualificações ou conexões certas, suas chances são limitadas. Ele sabe que precisa encontrar outra maneira de entrar, então ele faz o que qualquer pessoa ambiciosa faria. Ele vai direto para a boca do lobo, o pregão. É aqui que o poder reside, o coração da ação, onde o dinheiro muda de mãos em segundos. Nick Leeson observa de pé à margem, ansioso por experimentar esse mundo. Ele se inscreve para programas de negociação, tentando desesperadamente avançar, mas toda vez a resposta é a mesma. Rejeitado, de novo. Mas Nick não é do tipo que desiste. Se quiser conseguir, precisará achar outro caminho, e ali está uma oportunidade. O Banco Barings busca alguém para auxiliar no escritório de Jakarta. Não é Londres, não é o coração das finanças globais, mas é uma chance, um pé na porta. Leeson está pronto para fazer sua jogada. Ele vai ao Banco Barings. Entrando na Barings em 1989 com um salário modesto de 12 mil libras anuais, Leeson logo se destaca. Ganha fama como solucionador de problemas e navega facilmente pela burocracia do banco. Em 1992, a Barings oferece a Leeson uma chance, a primeira de uma série de erros que estavam por vir. Ele é promovido para ir a Singapura como gerente geral de uma nova operação na bolsa Cimex. Por fim, ele poderia negociar na linha de frente. Mas enquanto Leeson se prepara para entrar nos holofotes, ele está escondendo um segredo que acabará sendo sua ruína. Barings nunca pediu sua licença de corretor, que já havia sido negada antes por fraude na aplicação. E o motivo de ter sido negada foi porque ele cometeu fraude em sua aplicação por não ter relatado uma sentença contra ele emitida pelo National Westminster Bank. Nem Leeson nem Barings divulgaram essa negação quando ele solicitou sua licença em Singapura. Foi uma negligência que voltaria a assombrar o banco de uma maneira espetacular. Por enquanto, Nick Leeson está em alta. Tinha muito essa mentalidade de afundar ou nadar. O que era perfeito para mim, pois era a oportunidade que eu queria. Não havia nenhum apoio real, não havia nenhuma orientação real, não havia mentoria, se você quiser, para nada do que estava acontecendo. Era muito no trabalho, só que no treinamento de mesa, né? E certamente estava criando um ambiente que era bom para mim, alguém que estava com fome, que era competitivo e que queria chegar ao topo. Ele se destacou no setor bancário com charme, esforço e engano. Barings percebe seu potencial e lhe confia responsabilidades acima de sua idade. Colocado no comando das operações no livro e nas frentes dos escritórios de comércio, o que você sabia sobre negociação? Nada. Totalmente desqualificado para o papel. Leeson sempre ansiou por provar a si mesmo, para se elevar acima de suas raízes de classe trabalhadora. E agora, nos imprevisíveis pisos de negociação de Singapura, ele terá sua chance de fazer exatamente isso. Bastante rapidamente ele construiu uma reputação como sendo um dos melhores negociadores no piso, até mesmo um dos melhores.
Ele era assertivo, sempre conseguia bons preços e os clientes passaram a gostar dele, pois parecia ótimo no negócio. Ele ganhou mais liberdade para negociar por conta própria e para a Baring. O palco está preparado para uma ascensão de tirar o fôlego e uma queda devastadora. Nick Leeson está no auge. Suas negociações ousadas fizeram dele uma estrela no Barings Bank, garantindo lucros e bônus enormes. Por fora, parece que ele tem tudo, é uma sensação incomparável. Estar no meio disso tudo, sentindo o mercado se mover com você... Foi um trabalho duro, com muita pressão, eu prefiro a pressão acima de tudo. Não posso dizer se era emoção. Ele se sentia invencível. O pregão é muito emocionante. As pessoas estão competindo umas contra as outras em um ambiente tipo gladiador, onde, você sabe, uma pessoa ganha e outra perde, e você está tentando provar que é o melhor. Quanto mais Leeson sobe, mais difícil é manter as aparências. Você cobre ou não? E o mercado às vezes subia 1000 pontos. Teve 4 ou 5 dias seguidos com essa alta. Se você tem 500 contratos e mira 1000 pontos, são 2,5 milhões de dólares. É uma quantidade terrível de dinheiro. Atrás de portas fechadas, ele esconde um segredo que ameaça fazer seu mundo inteiro desabar. Alguns segredos mudam o mundo. E em um momento revelaremos um que abalou todo o sistema financeiro. O segredo do Nick, por outro lado... Uma perda massiva. Quer dizer, foi uma perda massiva. Mas sabe, na margem, os pagamentos estavam aumentando e o mercado estava indo contra mim diariamente. E algo tinha que ser feito a respeito, e sua perda apenas acelerou. Sabe, começa a ficar bastante assustador, sabe? Eu não estou dormindo à noite. Não era uma organização bem administrada operacionalmente, pois o foco sempre foi fechar negócios, ser o primeiro e conseguir o máximo possível. Um grave erro, porque na Baring Securities, Nick Leeson teve permissão para ocupar simultaneamente os cargos de gerente geral e chefe de liquidações, funções que normalmente são desempenhadas por 2 pessoas diferentes. Deixar Leeson fazer isso é uma das coisas mais obviamente estúpidas que você poderia fazer. Isso viola a regra principal do controle financeiro. E isso tem consequências não intencionadas massivas. Isso significava que no final de cada dia, Leeson podia avaliar suas próprias posições e controlar as contas bancárias, e ninguém estava verificando o que ele estava fazendo, e isso significava que ele tinha uma enorme quantidade de liberdade. Com as perdas chegando a centenas de milhões, Leeson fica cada vez mais desesperado. Ele recorre à conta 58. Para o banco, é só uma conta fictícia para corrigir erros. Mas para Leeson é a única coisa que sustenta sua fachada. Leeson usa a conta 58 para falsificar registros e criar operações falsas. Se ele tem grandes perdas, ele as esconde na conta 58 e declara perdas nulas. Em circunstâncias normais, uma vez que você obtenha lucro ou corrija os erros, você deve recuperar as perdas da conta 58 e equilibrá-las na conta principal como se nada tivesse acontecido. Mas Leeson não fez isso. Se não vêm em 2 dias, porque viriam em 200, 500 ou 1000 dias. Sabe? Então você começa a ficar um pouco... Você não fica confiante, mas você está se safando. É fácil. Quantas vezes as pessoas colocaram algo em uma conta de erro, mantiveram durante a noite ou por uma semana e depois desfizeram várias vezes para mim? Isso deveria ter sido um grande passo para fazer isso, mas não foi. Foi um pequeno passo porque eu vi todo mundo fazer isso durante meu tempo na organização. Os chefes de Leeson em Londres, deslumbrados por seu sucesso anterior, continuam enviando dinheiro sem saber que estão jogando diretamente em um buraco negro. A primeira vez que pedi financiamento a Londres foi em setembro de 1992. Perdemos 5 milhões. Sem poder esconder, liguei e pedi 5 milhões para Londres. Que razão eu dei a eles? Eu disse a eles que era por causa da volatilidade no mercado e a bolsa estava procurando margem adicional.
No fim de 1994, as perdas de Leeson na conta 58 superaram 800 milhões de libras, mais que o dobro do capital de negociação do banco. É uma bomba relógio e Leeson sabe que é apenas uma questão de tempo até que ela exploda. Se os auditores encontrassem qualquer indício do que ele fazia, ele não só seria demitido, mas banido do pregão para sempre. Eu senti que precisávamos investigar a operação e senti que esse indivíduo parecia imaturo e um cara que estava lutando com seu papel em mudança, mas... Você achou que ele estava escondendo algo? Não, eu não achei que ele estava escondendo algo. Eu pensei que ele era alguém que estava tendo problemas para se adaptar à necessidade de falar com pessoas de alto escalão sobre o que ele fazia. Leeson sabe que só pode desviar os auditores da conta 5/8 para esconder as evidências de suas ações erradas. Você tem que esperar que tudo seja encontrado. Eles deveriam, pois o objetivo da auditoria é testar informações e documentos. Se você pegar qualquer documento, ele tem a conta 58 nele. A conta 58 deixou rastros por todo lado. Foi um simples trabalho de cortar e colar, então era a confirmação que era necessária em cima de uma carta que tinha a assinatura da pessoa que deveria assiná-la. Uma foi colada sobre a outra, fotocopiada e enviada por fax aos destinatários. Os auditores estão nisso há dias. Eles estão vasculhando os registros tentando entender os números, mas tudo parece estar correto. Nenhum deles resistiria a uma investigação. Nick tem uma explicação para cada discrepância, um documento para respaldar cada negociação. Ele é muito convincente. Ele tem um ar de autoridade, como se soubesse exatamente o que está fazendo. As pessoas que estavam diretamente envolvidas com a supervisão em Singapura tinham muita confiança no Nick. Por isso, deram a ele bastante liberdade em suas ações. Parece quase inacreditável em retrospectiva que ninguém realmente disse que isso é fraude, e ainda assim eles não disseram. E eu acho que eles não sabiam que era uma fraude, mas quase não queriam aceitar isso eles mesmos. Eles queriam acreditar. Ele não consegue acreditar. Ele conseguiu. Ele enganou todos eles. É uma emoção, como nada que ele já sentiu antes. Essa é uma mentalidade perigosa, que vimos repetidas vezes em casos de fraude financeira. O indivíduo começa a acreditar que é invencível, que as regras normais não se aplicam a ele. Eles se tornam viciados na emoção do jogo, na adrenalina de correr riscos cada vez maiores. É uma euforia que eles perseguirão a qualquer custo, mesmo que isso signifique destruir tudo o que construíram. Bem, eu acho que ele é uma criatura altamente inteligente, com uma habilidade muito desenvolvida em manipular as pessoas ao seu redor de uma maneira bastante extraordinária. É como um vírus que se infiltra no funcionamento de algo que funciona e o perverte completamente. Esse caminho só leva a um lugar desastre. A questão é até onde eles irão antes de serem parados. Por que eu escolhi continuar? Qual é a opção para escolher continuar, decidir continuar, sabe, né? Você tem que perceber a perda. Eu não queria fazer com que o Barings perdesse todo esse dinheiro, então estou operando na crença de que posso recuperá-lo. Sabe, talvez isso volte para a questão da confiança. Eu não sei. Estou confiante de que consigo recuperá-lo agora, suponho. Para o mundo exterior, Nick Leeson é o menino de ouro do Barings Bank, um prodígio financeiro com o toque de Midas. Ele é o epítome do sucesso, jovem, carismático e aparentemente imparável. Mas por trás da fachada cintilante, uma realidade muito diferente está se desdobrando. Longe dos holofotes, Leeson está envolvido em uma luta desesperada para manter a cabeça acima da água.
As perdas estão totalmente fora de controle. Isso se torna pura evasão absoluta. A declaração, alguém deixaria isso na minha mesa, eu esconderia na gaveta sem olhar para isso. O estresse de levar uma vida dupla o sufoca. Leeson bebe para lidar e seu casamento desmorona. O álcool virou o meu modo de lidar com isso. E isso piora quando você tem apagões que, você sabe, às vezes você acorda no pregão ou chega ao pregão e vai direto para a sala dos traders e dorme a manhã toda porque está de ressaca do dia anterior. Eu não voltaria para o escritório, eu desapareceria. Eu iria para casa, eu desligaria meu telefone. Seu estado mental à beira do colapso. Me escondendo cada vez mais, parecia que tocar no assunto me machucaria. Era questão de sobrevivência. Eu esperava um momento de eureka, mas ainda não conseguia contar às pessoas o que acontecia. Por que você acha que ele fez isso? Acho que ele não queria ser visto como fracasso. Como, eu suponho, todos querem ser vistos como sucesso. No outono de 1994, as perdas secretas de Leeson chegaram a 160 milhões de libras. Ele se vê preso em uma situação terrível. Para evitar suspeitas em Londres, ele precisa parecer estar gerando lucros massivos. Na realidade, seus lucros reais são bastante modestos, então ele dá um passo extraordinário. Ele usa sua conta secreta para comprar futuros de si mesmo a preços exorbitantes. Isso permite que ele fabrique a impressão de enormes lucros. Mas ao fazer isso, suas perdas ocultas só aumentam ainda mais. Era um círculo vicioso. Ele continuava tendo que fazer coisas irracionais que perderiam dinheiro na bolsa para produzir o efeito contábil necessário para continuar a ocultar. Mas Nick está vivendo em seu próprio mundo quase. Só ele podia continuar ganhando dinheiro. Por isso, não importava se fazia coisas não lucrativas, pois em seu mundo de fantasia era uma estrela. Tínhamos quase uma figura psicótica no final de 1994. Na madrugada de 17 de janeiro de 1995, instrumentos em um laboratório no oeste do Japão detectaram uma intensa explosão de radiação eletromagnética. Era a marca de um terremoto massivo que acabara de atingir Kobe a partir de seu epicentro, 20 quilômetros a sudoeste. Terremoto atinge Kobe, Japão. A devastação se espalha pelos mercados financeiros, enviando ações para uma queda livre. Leeson, que apostou pesadamente na estabilidade do mercado japonês, assiste horrorizado enquanto a situação sai do controle. Com o índice Nikkei em queda livre, Leeson toma uma decisão fatídica. Em vez de reduzir suas perdas, ele dobra suas apostas no Nikkei, apostando tudo em uma recuperação de mercado que nunca acontece. Foi ruim, sabe? Mas é viver para lutar outro dia. Quer dizer, sem a opção de fugir disso, eu tive que... Barings ainda estava me pagando dinheiro. Não esqueça, eles ainda estavam me pagando uma grande quantidade de dinheiro, sabe? Às vezes eu pedia 100 milhões de dólares e eles pagavam. Naquele único dia frenético, Leeson perde quase 50 milhões de libras. É um golpe impressionante, mas ele mal se abala. Ele está muito envolvido para parar agora, então ele faz o que todo jogador faz de melhor. Ele dobra sua posição na esperança de recuperar tudo, sem que ele saiba, é o catalisador final para sua queda, porque tudo desce ladeira abaixo a partir daqui. O mercado nunca se recupera, e as perdas continuam a aumentar por dias, enquanto ele as esconde na conta 5/8. No final de fevereiro, ele faz uma ligação desesperada, tentando transferir fundos pela última vez para comprar mais tempo. Mas a ajuda não chega. Naquele dia, quando recebi a ligação do Tony, eu sabia que aquele era o dia em que eu tinha que ir. A diferença de posição ficou clara, sem explicação. Preciso ir agora. Acho que é lutar ou fugir. Com sua casa de cartas vacilando, Leeson decide fugir, mas ele sabe que acabou.
É uma reação normal. Você vai lutar ou fugir? Eu escolhi fugir. Na manhã seguinte, com auditores prestes a inspecionar seus livros, Leeson foge de Singapura com a esposa. Ele alega que sua esposa está doente, mas na realidade ele está fazendo sua fuga. Eu invento essa história de que Lucy não está bem e eu preciso ir para casa vê-la. E eu voltaria em 45 minutos. E nós amarramos algumas pontas soltas que tínhamos que fazer e então nós saímos. Quer dizer, foi uma luta fazer a Lucy sair. Estou dizendo a ela. Falei do problema para ela, não detalhei. Voltei ao nosso apartamento e avisei minha esposa que ela precisava fazer uma mala e sair comigo. Ela está confusa, mas eles não têm escolha. Eles dirigem até o aeroporto e embarcam no primeiro voo para a Malásia, tentando fugir do escândalo. Ao mesmo tempo, em Singapura, auditores do Barings Bank começam a descobrir a verdade. Centenas de milhões de libras foram perdidas. A escala do desastre é além da compreensão. O começo do fim foi quando o cara sênior, que é o chefe de liquidações para o grupo de banco de investimento, veio me encontrar no meu escritório em Londres. E ele me relatou que eles haviam encontrado registros dos quais não tínhamos conhecimento. Cartas e assim por diante, que foram cortadas para que ele pudesse criar documentos falsificados para enviar aos auditores e assim por diante, totalmente. Então eu apertei o botão de pânico. O banco cambaleia. As ações de Leeson não são mais um segredo. A mídia descobre a história e logo o colapso do Banco Barings domina as manchetes ao redor do mundo. Os números eram impressionantes. Baring Brothers, por 2 séculos um dos bancos mais respeitados do Reino Unido, foi à ruína. Até amanhã ele pode ter sumido. Funcionários importantes passaram o dia na sede do banco. Motoristas esperavam do lado de fora para levar rapidamente os executivos, que queriam evitar perguntas difíceis. Centenas de milhões de libras desapareceram de repente. As perdas somam 800 milhões. Fica claro neste ponto e para o Conselho do Barings que não podem financiar essas perdas com os recursos disponíveis ao Barings. 827 milhões de libras é quanto Nick Leeson perdeu no total. É um número tão grande que eliminou toda a reserva do Barings e enviou ondas de choque através do sistema financeiro global. Para colocar em perspectiva, as perdas de Leeson equivaliam ao produto interno bruto anual de um pequeno país. O Banco da Inglaterra tenta salvar o banco mercantil mais antigo da Grã-Bretanha do colapso. Barings vai à falência após um funcionário perder 400 milhões de libras na Bolsa de Tóquio. O dano foi tão severo que Barings foi vendido por uma única libra para o gigante bancário holandês Internationale Nederlanden Group. O colapso desta instituição de 233 anos chocou o mundo financeiro e levantou questões sérias sobre a supervisão na indústria bancária. No centro da tempestade está um homem, Nick Leeson, o comerciante cuja tomada de risco descontrolada levou o banco à falência. Então você foi preso em Frankfurt na, eu acho, quarta-feira. Eu realmente voei para Londres naquele dia, no mesmo dia, eu acho que Foi no 1º ou 2º de março. Leeson se declara culpado. Ele admite tudo, as mentiras, os encobrimentos, o jogo de bilhões. Ele diz ao tribunal que estava tentando corrigir seus erros, que estava tentando sair de um buraco. Quanto mais ele cavava, pior ficava. Eu enfrentei 12 acusações no total, então acho que foram 12 acusações de trapaça, que é como isso é definido no ambiente jurídico de Singapura. Trapaça me compara a quem faz contabilidade, mas de modo algum. 5 anos, 6,5 ao todo. O homem que já lidou com bilhões agora não tem nada. Sua liberdade, sua fortuna, seu futuro, tudo se foi, mas há algo que o mundo ainda não sabe. Se me pedirem para dar uma palavra para descrever minha fraude, a única palavra que consigo pensar é rudimentar. O exemplo mais claro de como era rudimentar é que todas as negociações na conta de 5/8 diariamente eram enviadas para Londres, onde alguém fora do meu controle excluía essas negociações por 3 anos, mas isso era ignorado. A gestão da Barings foi avisada várias vezes sobre irregularidades no escritório de Singapura, mas a falta de controles internos da Barings e sua fé cega em um homem desempenharam um papel enorme no colapso.
Isso não é apenas sobre a ganância de um homem ou a negligência de uma empresa. É um simples lembrete de que a busca pelo lucro deve sempre ser equilibrada pela responsabilidade. Em resposta, reguladores ao redor do mundo apertaram a fiscalização. Os bancos adotaram novas tecnologias para monitorar negociações em tempo real e a gestão de riscos se tornou um foco-chave na educação financeira. O colapso do Barings pode parecer história antiga para alguns, mas suas lições são tão relevantes hoje quanto sempre foram. Os inspetores identificaram graves falhas na estrutura organizacional e nos relatórios do grupo, concluindo que o colapso do Barings Futures Singapore e do grupo Baring, com perdas de 2 bilhões e 200 milhões de dólares de Singapura, foi causado por a. Incompetência institucional. B. Uma falta geral de entendimento do negócio de futuros entre seus executivos sêniores, incluindo aqueles gerentes que eram diretamente responsáveis pelo negócio de futuros. C. Uma falha total nos controles internos. E D. Os esforços de certos executivos sêniores para dificultar as investigações sobre a discrepância identificada pelos auditores externos.